Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Crônica, capítulo 33. Nós iremos ler 3 versos da Bíblia e fazer uma reflexão na palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 33. A palavra de Deus diz assim, olha, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou sobre Jerusalém. Ele, Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e ele muito se humilhou perante Deus, o Deus de seus pais. E agora veja o verso 13. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e fez voltar para Jerusalém o seu reino. Então reconheceu Manassés que Deus é o Senhor. Amém? Queridos, algumas coisas aqui importantes a respeito de Manassés. Às vezes na nossa vida nós tomamos algumas decisões e por conta dessas decisões temos algumas práticas que nós não gostamos de lembrar. Às vezes por conta dessas decisões fazemos às vezes escolhas erradas e quando a gente faz uma rápida reflexão sobre a nossa vida, a gente percebe que essas coisas não trazem nenhum orgulho para nós. Infelizmente, muitas pessoas pegam pontos isolados da sua vida e falam assim, olha, isso aqui foi, embora tenha sido ruim, fala, isso aqui foi uma coisa boa que aconteceu comigo. Nós não devemos nos orgulhar das coisas erradas e dos maus atos e das más decisões que fizemos ao longo da vida. E algumas pessoas ainda chegam ao ponto de se orgulhar de terem algumas características, algumas ações que não podem ser imitadas. Eu conheço gente que fala assim, olha, eu nasci em janeiro, sou de Capricórnio e nunca vou mudar. Mostrando dessa forma que ela está enfatizando muito mais aspectos negativos da sua vida do que coisas positivas. O nome Manassés quer dizer aquele que esquece. E Manassés tinha muita coisa para esquecer da sua vida, porque ele fez muitas coisas erradas. Ele tomou decisões equivocadas. Ele teve práticas que não são invejáveis e nem louváveis por nós. Manassés tinha muita coisa para se esquecer, mas ele preferia não se esquecer dessas coisas e continuar repetindo os seus erros dia após dia. Veja, queridos, Manassés estava perdido desde a sua adolescência, porque ele decidiu não fazer a vontade de Deus. E muitas vezes, quando a gente decide não fazer a vontade de Deus, nós não temos consciência que estamos no caminho da perdição. Manassés estava no caminho da perdição, porque ele não queria fazer a vontade de Deus. Manassés ele teve muitos privilégios ao longo da vida dele. Afinal de contas, ele nasceu dentro de um castelo. O seu pai era um rei. Ele era uma pessoa muito importante, mas ainda assim, ele não aproveita nenhuma dessas oportunidades. Querido irmão, deixa eu falar com você. Quais são os benefícios e os privilégios que Deus tem dado a você e você não tem reconhecido? Manassés ele não reconhecia nenhuma virtude, nenhuma bondade vinda de Deus. E por isso sempre ele fazia coisas erradas. O pai de Manassés não foi um pai ausente. Ele não foi uma pessoa ali que ensinou coisas erradas. Ezequias era um rei bondoso, consagrado e religioso. Mas a fé do seu pai não pode salvar o seu filho. Muitas pessoas acham que a sua salvação depende do marido, depende da esposa. Muitos filhos pensam assim, meu pai está na igreja, minha mãe está na igreja, e isso só é suficiente. Ninguém será salvo pela fé do outro. E Manassés, queridos, ele não tinha muita consciência disso. O pai era bondoso, o pai era religioso, mas ele estava perdido. A Bíblia nos apresenta um quadro muito importante. A salvação, ela é individual. E todos nós devemos buscá-la de Deus. Você tem buscado a sua salvação de Deus? Nós não podemos colocar a nossa salvação na conta de outra pessoa. Por isso, queridos, Manassés ali ele se tornou um rei perverso, porque a fé dele era baseada apenas na fé dos seus pais e não através das suas escolhas. Manassés, ele reinou durante 55 anos. E perceba que quanto tempo ele teve para fazer coisas boas, quanto tempo ele teve para consagrar a vida dele. Mas ele desperdiçou o seu tempo. Deixa eu falar uma coisa aqui que você já ouviu muitas vezes. Não ter tempo para Deus é, na verdade, viver perdendo tempo. Esses 55 anos da vida de Manassés não foram aproveitados de uma forma adequada. Ele perdeu todo esse tempo, teve oportunidades, ele teve chance, mas ele não se consagrou. Queridos, 1 minuto na presença de Deus
é mais importante do que uma vida inteira na presença dos homens. Você pode estar perto de pessoas importantes do ponto de vista desse mundo, mas o que vai, na verdade, fazer diferença é o quanto você está perto de Deus. Deus está perto de você. E nós precisamos escolher também estarmos perto de Deus. Sabe que Manassés, ele escolheu viver uma vida de pecado, uma vida de perdição. Ele liderou o povo de Deus a pecar contra Deus. E como líder espiritual, esperava-se de Manassés que ele tomasse a iniciativa de conduzir o povo nos caminhos do Senhor. Mas ele decidiu conduzir as pessoas para bem distante de Cristo. E aqui tem o poder da influência. As pessoas estão olhando para você. E as pessoas querem imitar você. E para onde você está conduzindo as pessoas com o tipo de liderança que Deus permitiu você ter na sua casa, no seu trabalho e principalmente na sua igreja. Manassés era o líder do povo, mas ele não se comportava assim. E ele desviava o povo dos caminhos do Senhor. Veja, queridos, que Manassés ele profanou a casa de Deus. No lugar de ter uma adoração bonita, como nós temos na igreja, ele instituiu uma adoração idólatra, distante do ideal divino. Ele derramou sangue inocente, porque ele sacrificou seus próprios filhos. E aqui, queridos, a gente chega num ponto de perguntar, será que havia ainda esperança para Manassés? Será que o amor de Deus poderia alcançar uma pessoa tão perversa? Manassés estava perdido. E veja, queridos, ao olhar a história de Manassés e perceber o quanto de coisas ruins ele fez, a gente percebe assim e fala assim, olha, bem feito para ele. Ele merecia tudo isso. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque já no final da sua vida, ele foi aprisionado. Ele foi levado como um escravo. E ele viveu no exílio, numa prisão, durante um bom tempo. E a história de Manassés poderia terminar neste momento, neste instante. E ele seria marcado como o pior rei da história de Israel. Mas Deus tinha misericórdia de Manassés, tanto quanto ele tem de nós. E Deus deu uma segunda chance para Manassés, deu uma segunda oportunidade. Pode ser que nesta noite eu esteja falando com alguém que Deus quer dar uma segunda oportunidade. E foi exatamente nesse contexto de ser um homem aprisionado, de estar servindo como escravo, de não ter a liberdade para fazer algumas coisas, que ele buscou a Deus. E quando ele ora a Deus, Deus responde. Sabe, queridos, quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, é Deus quem trabalha. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito e não tem problema nenhum. Às vezes a gente quer ter a nossa iniciativa e fazer as coisas como a gente aprendeu. Mas quando nós trabalhamos, queridos, nada acontece na nossa vida. Mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Sabe, querido irmão, Deus quer trabalhar por você essa noite. Mas você precisa, como Manassés, abrir o seu coração e dizer para Deus assim, Senhor, eu sou um pecador e eu necessito de perdão. Sabe, queridos, o batismo é uma demonstração dessa transformação que acontece na nossa vida. Nós nos consideramos pecadores, sabemos que estamos perdidos, e se nós não buscarmos a Deus, a nossa vida termina assim, sem expectativa. Mas quando nós buscamos a Deus, e Manassés fez isso, Deus foi favorável a ele, e Deus mudou a vida de Manassés. Deus também quer mudar a sua vida esta noite. Eu fui pastor lá em Porto Velho, e um dia eu estava pregando na igreja, falando sobre a necessidade de transformação. Eu terminei o culto, saí pelos fundos da igreja para receber as pessoas no nosso salão de eventos ali, onde nós teríamos a confraternização. Cumprimentei cada uma das pessoas que estavam no nosso culto. E já no finalzinho ali, cumprimentei um homem, e aquele homem ali, eu falei, olha, eu não conheço você, você está aqui pela primeira vez? E ele falou assim, é a primeira vez que eu venho aqui na igreja. E olha, pastor, eu estou passando por uma dificuldade muito grande na minha vida. Eu falei, olha, espera um pouquinho que eu vou levar você na sua casa. E ao longo do percurso, da pequena viagem para a casa dele, ele me contou algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim que a vida dele era um caos. Porque ele não deu certo nos seus relacionamentos e por isso estava solteiro. Ele não deu certo no seu trabalho e por isso ele estava desempregado. E ele não deu certo na vida e por isso ele não tinha amigos. E por a vida dele não ter muito sentido, muito significado, por ele se considerar a pior pessoa do mundo, ele falou, vou colocar um fim na minha vida. Mas ele começou a fazer planos de como seria isso. E teve a ideia de comprar uma corda. E ele falou assim, olha, eu vou fazer uma corda, colocar no pescoço, vou fazer um nó, colocar no pescoço, jogar por cima do madeiramento da casa, e aí eu vou tirar a minha vida. E assim ele planejou. E um dia então, quando ninguém estava ali por perto, ele fez um nó,
subiu numa cadeira, amarrou no madeiramento da casa e ele então se jogou da cadeira para poder tirar a própria vida. Sabe, queridos, eu fico pensando o que aconteceria com a vida daquele homem se tudo terminasse ali. Ele me disse que naquele momento ele perdeu a consciência. A corda apertou o seu pescoço. E quando ele acordou, ele já estava no hospital. Sabe, queridos, quando caiu ali e bateu no chão, fez um grande barulho. Estava passando por ali alguns vizinhos, entenderam que alguma coisa de errado estava acontecendo, chamaram a ambulância e dentro da ambulância estava um irmão da nossa igreja. O irmão da nossa igreja então levou ele para o hospital e continuou dando um apoio. Depois de alguns dias, quando o irmão, estava passando ali pelo hospital, ele foi fazer uma visita para o Francisco de Assis. E o Francisco de Assis, agora já consciente, sem saber o que tinha acontecido, disse para ele assim: olha, Deus tem um plano na sua vida. Porque quando eu cheguei na sua casa lá para poder te resgatar, a corda estava partida. E por isso Deus está dando uma segunda oportunidade. Sabe que o plano do Francisco de Assis era morrer, mas Deus tinha um plano de que ele vivesse. E aquele irmão lá, enfermeiro da nossa igreja do SAMU, falou assim: assim que você sair daqui do hospital, eu vou te levar lá na minha igreja. E naquela noite que ele foi na igreja pela primeira vez, nós estávamos falando como Deus pode transformar a nossa vida. E ali dentro do carro ele falou assim: pastor, eu acredito que Deus pode me dar uma segunda chance. Estudamos a Bíblia com o irmão Francisco e eu tive o privilégio, depois de alguns meses, batizá-lo em nome de Jesus. Amém? A sua história não precisa terminar assim. Por melhor que seja a sua vida, Deus tem um plano especial para você. Se você tem passado por momentos difíceis, se sua vida tem sido desafiadora, se você acha que você está envolvido com o pecado, saiba que Deus te ama o suficiente para poder salvar você. Deus salvou a vida de Manassés. Deus cortou a corda do Francisco de Assis quando ele estava tirando a própria vida. E Deus quer abençoar você essa noite. Você acredita de verdade que Deus pode fazer essa mudança na sua vida? Você quer permitir que Deus também corte a corda e dê para você uma segunda chance, uma segunda oportunidade? Deus também está dando uma segunda chance de vocês viverem uma vida ainda melhor do que essa que vocês vivem, porque Deus ama vocês. E sabe, queridos, não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. O amor de Deus é eterno, incondicional e imensurável. E você, para Deus, é a pessoa mais importante do universo. E você tem a oportunidade de, mais uma vez, fazer a sua entrega. Sabe o que de fato fez diferença na vida de Manassés? Foi no momento ali que ele ora e busca Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Deus se tornou favorável a ele. Deus também quer ser favorável a você nessa noite, amém? Você crê nisso? Levante a sua mão. Eu também creio, amém, que Deus seja louvado.